queridos alunos, bem-vindo ao Descomplicando o Direito Civil, seu canal no YouTube de Direito Civil Descomplicado. Falaremos na aula de hoje acerca da pessoa jurídica. Bom, professor, o que são pessoas jurídicas? As pessoas jurídicas são entidades criadas por uma única pessoa ou por um grupo de pessoas para a realização de um fim e reconhecidas pela ordem jurídica, como pessoas sujeitos de direitos e deveres. Só existem porque são, na verdade, uma criação do direito, ok? Serão constituídas e administradas pelas pessoas físicas. Nesse diapasão, sempre uma pessoa ou um grupo de pessoas é que irão responder pela pessoa jurídica. Após constituída, deverá ser registrada nos órgãos competentes para ter finalidade e funcionalidade legal através de um CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, certo? Bom, quanto ao regime, poderão ser pessoas jurídicas de direito público interno, ok? Que são a União, os Estados-membros, o Distrito Federal, os municípios, além de outras entidades de caráter público, criadas por lei, como as fundações públicas e as autarquias, nestas incluídas as associações públicas. Dando continuidade, teremos as pessoas jurídicas de direito externo, ou seja, os estados soberanos e todas as pessoas regidas pelo direito internacional público, como, por exemplo, a ONU, a OTAN, o Mercosul, a União Europeia, dentre outros. Pessoas jurídicas de direito privado. De acordo com o artigo 44 do Código Civil, quem são as pessoas jurídicas de direito privado? São as sociedades privadas, as associações privadas, as fundações privadas, as empresas públicas e as empresas individuais de responsabilidade limitada, que a gente abrevia de EIRELI, e as organizações religiosas e os partidos políticos. Bom, na verdade, não seria necessária a inserção dos partidos políticos e organizações religiosas em inciso diverso, considerando que ambas são, na verdade, associações por natureza, ainda que tenham regime próprio. Vamos nos ater nessa aula somente às pessoas jurídicas de direito privado, tá certo? Falaremos agora acerca das sociedades. Bom, as sociedades seriam o quê? O que são sociedades de um modo geral? São grupos de pessoas, sócios, que se reúnem com interesse de lucro para a realização de empreendimento qualquer, podendo ser simples ou empresárias, ok? Dando continuidade, diferente, turma, das associações que não visam lucro, as sociedades buscam exatamente o sucesso no campo lucrativo, ok? Bom, professor, então o que seria sociedade simples? Vamos definir então o que é sociedade simples. As sociedades simples são notadamente as que se organizam para realizar atividades de natureza intelectual, científica, literária ou artística. É uma sociedade entre duas ou mais pessoas que tem como objetivo a prestação de serviços por meio de seus sócios. Neste tipo de parceria, sócios exercem as suas profissões ou prestam serviços de natureza pessoal, tá certo? Dando continuidade, normalmente a atividade desenvolvida pelos sócios deve estar diretamente ligada com a atividade desenvolvida pela sociedade, ok? Podemos citar exemplo a parceria entre médicos, a parceria entre nutricionistas, dentistas, advogados, pesquisadores e escritores, por exemplo, entre outros profissionais, ok? Formam nesse sentido uma sociedade que oferece serviços alinhados com as suas atividades pessoais. Bom, dando continuidade, falaremos agora o que é e o que poderíamos definir a ideia de sociedades empresárias. Então, o que são sociedades empresárias, professor? Turma,
Sociedade empresária será considerada, então, empresária, para ter esse título, quando for organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços, tá certo? Ou seja, a atividade empresarial está diretamente relacionada aos meios de produção de produtos ou de serviços. Sociedades empresariais, então, são aquelas formadas por um ou mais sócios em que prevalece a atividade empresária e comercial. Mas o que significa, então, o termo muito usado, atividade econômica organizada? Turma, esse termo refere-se ao fato de que o produto ou serviço que resulta dessa sociedade é produzido pela empresa e não diretamente pelos seus sócios. Por isso, existem diferentes tipos de sociedade empresárias e nos mais variados formatos. Quando falamos de sociedade empresária, estamos diante de sociedades que podem explorar vários ramos da área comercial, ok? Nesse sentido, existem vários tipos societários. Bom, serão estudados em maior profundidade em outro momento, momento oportuno, na disciplina de Direito Empresarial, não nesta aula, ok? Mas não poderíamos deixar de citar a sociedade limitada, representada pela sigla LTDA, e a sociedade anônima, representada pela sigla SA, conhecida por muitos de vocês. A exemplo, poderíamos citar a Samarco Mineração SA, que a Samarco é uma mineração, sociedade anônima, ligada aí à triste tragédia do rompimento da barragem de Mariana, aqui em Minas Gerais. Carangola Energia SA, ou seja, Carangola, Sistema de Energia, é uma sociedade anônima. O Carrefour Comércio e Indústria é LTDA, ou seja, o Carrefour é uma sociedade limitada. A Pandora Joias é uma sociedade limitada. A Friboi é uma sociedade limitada. Ok? Bom, turma, dando continuidade, as sociedades são inscritas no Registro Civil de Pessoas Jurídicas no local de onde encontra-se a sua sede, exceto a Sociedade de Advogados, que é inscrita diretamente aonde, turma? Na OAB. Todas poderão ter filiais, sucursais ou agências, de acordo com o artigo 1000 do Código Civil. Importante, queridos alunos, não confundam sociedade simples com o Sistema Simples Nacional, que é aquele que estabelece normas de tributação diferenciada para microempresas e empresas de pequeno porte. Bom, turma, dando seguimento à aula, falaremos das associações privadas, que é uma pessoa jurídica com CNPJ. Conceito: o que são associações? Associações são formadas por pessoas que se unem sem uma finalidade lucrativa, ou seja, não visam lucro, embora nada as impeça de tê-lo para sua sustentação. Visa o bem do ideal de seus associados. Nesse sentido, a associação ela não se desnatura, ainda que pratique entre seus eventos a venda de produtos pertinentes, mas para a finalidade que se propõe e manutenção dela, ok? Na associação, se houver lucro, este fica com a própria. Não há falar em repartição dos lucros, como na sociedade. Diferente das sociedades, que visam exatamente o lucro. O foco é o lucro e o divide entre os sócios. Exemplo, a associação de um clube esportivo. Vamos pensar no Minas Tênis Clube. Os lucros do Minas Tênis Clube, das cotas, por exemplo, e do restaurante, serão usados em prol próprio, para a benfeitoria do próprio clube. O artigo 53 do Código Civil constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. Já o artigo 54 dispõe acerca da regulamentação do Estatuto da Associação, orientando que, se não houver as determinações tipificadas nos seus incisos, o Estatuto da Associação é um estatuto nulo, não havendo assim a criação de uma associação. Afinal, faz-se necessário a aceitação do Estatuto pelos órgãos competentes. Em primeiro lugar, haverá a necessidade de denominar a associação. Como será feito essa denominação? Turma, olha só. Como ela será chamada? Qual a finalidade para que ela foi estabelecida? Onde será a sede da associação? Quais serão os requisitos para se admitir e demitir
ou até mesmo as normas de exclusão de associados. Quais são os tipos de direitos e deveres dos associados? De onde vem a fonte de recursos para manter a associação? De que modo funcionarão os órgãos deliberativos? A forma de gestão administrativa da aprovação das respectivas contas. Que condições haverá para poder alterar as disposições estatutárias? Que condições haverá para haver a dissolução da associação? Vejam, todos os requisitos falados acima, na minha fala, deverão estar presentes, ok? Segundo lugar, uma vez admitida a associação, uma vez ela estipulada, o associado na associação, não poderá ser demitido ou excluído sem uma justa causa, ok? Devendo constar no estatuto os regulamentos cabíveis que sejam compatíveis com a justa causa. Somente na situação fática, ou seja, na situação real, uma situação de fato, é que saberemos se houve ou não ato que justifique a justa causa, certo? Normalmente, a decisão será tomada pela maioria, conforme requisito prévio no estatuto, de onde haverá o direito ao contraditório, ou seja, direito de defesa do associado diante ao caso, tá certo? Lembrar que o associado, turma, poderá abandonar, ou seja, abrir mão da associação a qualquer tempo, sem necessidade de nenhuma justificativa prévia, tampouco haverá necessidade de ofício para tanto, tá certo? É claro, os compromissos assumidos pelo associado para com a associação existem, são muito comuns, mas isso, turma, não obriga, não torna o associado obrigado permanentemente ali vinculado a ela, correto? Terceiro lugar, a associação será formada por uma diretoria. As pessoas que ocuparão os cargos da direção não necessitam passar por um processo eleitoral. Não há uma necessidade de uma votação para constituir uma assembleia diretiva. No próprio estatuto da associação, poderá, por exemplo, haver uma determinação de um conselho que designe, entre seus membros e titulares, aqueles que terão cargo de direção. Será a diretoria formada basicamente por 6 membros, sendo o presidente, o vice-presidente, o primeiro e segundo secretário e o primeiro e segundo tesoureiro. Todavia, poderá ser composta por outros cargos, como o Conselho Administrativo, o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal, entre outros. Agora, olha só, vindo a associação a se desfazer, ou seja, quando houver dissolução da associação, os bens serão destinados a outras entidades de igual propósito, determinados pelo Estatuto. Vamos aos tipos mais comuns de associação. Associação filantrópica reúne voluntários que prestam assistência social a crianças, idosos, pessoas carentes. Seu caráter é basicamente o de assistência social. Associação de pais e mestres representa a organização da comunidade escolar para obter melhores condições de ensino e de integração da escola com a comunidade. Associação de defesa da vida normalmente é organizada para defender pessoas em condições marginais na sociedade ou que não estão em condições de superar as próprias limitações naquele momento. Associações de consumidores é muito comum, organização voltada para o fortalecimento dos consumidores frente aos comerciantes, à indústria e ao próprio governo. Associação de classe, muito conhecida, determinada ali, ela representa os interesses, da classe profissional e ou empresarial. A associação de produtores, que inclui produtores, pequenos proprietários rurais e artesãos que se organizam para o quê? Realizar atividades produtivas e ou defesa de interesses comuns. E claro, representação política, certo? Bom, para finalizar, temos as associações culturais, desportivas e sociais.
que são organizadas por pessoas ligadas ao meio artístico, que têm objetivos educacionais ou de promoção de temas relacionados às artes e questões polêmicas da sociedade. Fazem parte desse grupo ainda os clubes esportivos e sociais. Falaremos agora das fundações privadas. O que é uma fundação, professor? Fundação é uma reunião de bens destinadas a uma finalidade. Esses bens constituem uma pessoa jurídica e essa pessoa jurídica busca uma finalidade. A fundação necessita de um patrimônio já de partida na sua instituição, suficientemente capaz de manter os seus objetivos sociais, certo? Diferente da associação privada, como já vimos, que é uma reunião de pessoas que se organizam para uma finalidade não lucrativa, a fundação privada é a dotação, essa reunião de bens livres, nós vamos entender o que é esses bens livres, para atingir uma finalidade. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará por escritura pública em vida ou por testamento, com a dotação especial de bens livres, especificando aí o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la, correto? Lembrem, turma, dotação não se confunde com doação. Dotação, anotem, é uma verba destinada a determinado fim. Já a doação é um processo ou efeito de doar alguma coisa, podendo ser um bem ou um conjunto de bens doados. Bom, dando continuidade à aula, a fundação criada em vida pelo seu fundador, instituidor, será por escritura pública. O instituidor fará uma dotação de bens livres, ou seja, ele vai destinar bens que não sejam, que não tenham nenhum tipo de ônus, que não seja, no caso, hipotecado, por exemplo, penhorado, entre outros. Destinando estes bens para a criação de uma pessoa jurídica que será a fundação, correto? Aqui na fundação, diferente de associação, de sociedade, onde os bens podem ser alienados de acordo com os estatutos, os bens de uma fundação são inalienáveis. Anotem isso. Agora, se o instituidor fundador tiver esta intenção de criar uma fundação após sua morte, como ele fará isso? Logicamente, turma, será através de um testamento, de onde deixará alguns bens livres para criar essa fundação. Criará, assim, a pessoa jurídica em forma de fundação, que era o seu desejo em vida. Vamos ao exemplo? Uma pessoa deixa 50% de seus bens para, após a sua morte, formar essa pessoa jurídica nos moldes de uma fundação. Turma, olha só, somente será constituída para fins de assistência social, cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, também para educação, saúde, segurança alimentar e nutricional. Poderemos ter também fundações para defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável. Haverá também fundações para pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas e modernização de sistemas de gestão. Também haverá fundações para produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos. Bom, haverá também, para terminar, fundação, a promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos e também atividades religiosas, ok? Vamos aos exemplos? Quem nunca ouviu falar da Fundação Roberto Marinho? A Fundação Roberto Marinho é grande exemplo de fundação criada em vida pelo seu instituidor, à época, né? Bom, a Fundação Cafu é outro grande exemplo de fundação criada em vida também pelo seu instituidor. Vamos falar agora acerca das organizações religiosas. Não deixam de ser associações, viu, turma? As organizações religiosas, na verdade, é fruto de pressão sobre o legislador, a fim de que essas organizações possam se organizar, se estruturar e funcionar de modo diferenciado.
sem se ater necessariamente às normas de organização, funcionamento e estrutura das associações em geral. Serão livres a criação, a organização e a estrutura interna e o funcionamento dessas entidades, sendo proibida ao Estado negar-lhes conhecimento ou registro, mas não deixa de ser associação, correto? Outro que poderemos citar é os partidos políticos, está no parágrafo 3º do artigo 44, também não deixam de ser associações. Então, o parágrafo 3º do artigo 44 diz respeito aos partidos políticos, que serão organizados e funcionarão de acordo com lei específica. Sua submissão à lei especial não lhe retira aí, contudo, a natureza associativa, tá certo? E olha só, para finalizar, temos as empresas individuais de responsabilidade limitada, que abreviamos de EIRELI. Turma, a EIRELI surgiu em 2011. A Lei 12.441 de 2011 acrescentou ao rol das pessoas jurídicas de direito privado as empresas individuais de responsabilidade limitada. Mas o que é isso? Olha só, turma, de forma muito objetiva, na EIRELI, o que acontece? A pessoa física vira pessoa jurídica para efeito das atividades comerciais que pratica, correto? Para melhor compreensão, as atividades empresariais eram tradicionalmente exercidas pelas sociedades empresárias, empresas coletivas, e pelas pessoas físicas, empresas individuais. Bom, estas, em seu próprio nome e por sua conta e risco, sendo ilimitada sua responsabilidade. Era um grande risco. Assim, em caso de falência, por exemplo, todo o patrimônio da pessoa física, da empresa individual, por exemplo, estivesse aí afetado a atividade empresarial ou não, era arrecadado pelos credores. Entretanto, as pessoas físicas podem, a partir de agora, graças a Deus, registrar-se na junta comercial como empresa individual de responsabilidade limitada, que é a famosa EIRELI. Com isso, em caso de falência, por exemplo, turma, sua responsabilidade se limita ao capital efetivamente destinado à atividade empresarial. Seu patrimônio particular, por exemplo, ele não será afetado à empresa, ele não é afeto à empresa, não poderá ser arrecadado pelos credores, salvo as exceções legais que veremos no próximo momento, ok? Lembrar que a EIRELI veio complementar, ou seja, ainda temos as sociedades empresárias e as empresas individuais. Bom, terminamos a aula de hoje. Bom dia, até a próxima.